Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos, para mais uma aula nossa aí, no modelo online, né? A aula passada nós falamos sobre doenças ocupacionais, né? Nós vimos os tipos de doenças ocupacionais, classificação delas, né? Ou seja, doença do trabalho, doença profissional, doença relacionada ao trabalho, certo? Hoje nós vamos começar a ver, né, dentro do contexto aí do processo de saúde e trabalho, vamos ver documentos legais, tá? Documentos legais, mas nós não vamos ver todos, tá? Nós vamos ver os básicos, né? Nós vamos ver o básico e dar uma espanada neles, assim, certo? Mesmo porque mais para frente outras disciplinas, né, outras matérias vão estar explicando sobre os documentos legais, tá? Mas eu vou falar de dois documentos básicos, né, assim, né? Que é o PPRA e o PCMSO, certo? A interação dos dois, né, é fundamental assim para a saúde, né, integridade do trabalhador, né, diz respeito aí à gestão de risco pela empresa, tá? Porque a empresa é que tem que dar as condições para que esses documentos sejam feitos, sejam elaborados, sejam acompanhados, há um cronograma, né, tudo de ações, a gente vai falar tudo direitinho, tá? Primeiro que a gente vai ver é o PPRA, certo? Então a gente tem o PPRA que ele trata dos riscos ambientais, certo? Ok? Nós temos o PCMSO que dentro desses riscos ambientais ele diz quais são os exames que eu tenho que ser realizado com relação à função. Acho que eu já falei disso em outras aulas passadas, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho risco poeira, então eu faço pirometria, né? Eu tenho lá chumbo, né? Risco de exposição ao chumbo, eu faço raio-x do tórax, não é isso? Tá? Tá ok? Então o PPRA ele está relacionado à segurança do trabalho e o PCMSO está relacionado à medicina do trabalho. Os senhores vão ter também uma cadeira mais para frente sobre medicina do trabalho, tá ok? Que vai falar sobre as doenças ocupacionais, acompanhamento, certo? E dentro desses, e é a união desses dois documentos que surge o ASO, né? O senhor já ouviu falar assim, faz o ASO admissional, faz o ASO demissional, o ASO mudança de função. É tudo através desses dois documentos. Lógico, existe os documentos específicos, né? Então, por exemplo, assim, a NR22 pede o PGR para a extração de lavras, né? Mineração, escavação, tá ok? Mas todas as empresas precisam do PPRA, vou falar um pouquinho para frente, tá ok? Então, o que o PPRA? O PPRA ele é fundamentado em 4 ações, tá? Antecipar, reconhecer e avaliar e controlar, tá ok? Então, olha só, então, a NR9, que trata dos quesitos dos riscos ambientais, ela diz que o objeto de ação é todas as empresas que têm trabalhador, né? Seja ela CLT ou não, tá? Mas se tem risco lá, tem que ter o PPRA, tá? Então, ele tem a obrigatoriedade de ter elaborar e implementar esse documento, tá ok? Como eu já falei, né? Então, por exemplo, assim, ele visa a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, certo? Então, olha só, é para manter a saúde e integridade física dos trabalhadores, tá certo? O PPRA, ele trata dos riscos ambientais, tá? Nós temos lá o grupo de risco, né? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que são os riscos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Mas no PPRA se trata somente dos 3 primeiros grupos, tá? O grupo 1, 2 e 3, né? Que é o grupo verde físico, o grupo vermelho químico e o grupo marrom biológico, certo? O risco amarelo, que é do grupo 4, risco ergonômico, a gente vai ter um documento que eu já falei sobre ela, que é a análise ergonômica do trabalho, tá certo? Beleza? E tem o grupo azul, que é o grupo de risco de acidentes. Então já vai ter outro documento lá, vai ter uma análise, vai ter um APR para poder cuidar desses riscos, né? Então, por exemplo, máquinas, equipamentos de proteção, né? E aí vai.
tá certo? Tá ok? Então, veja bem, nós vamos focar nesses três grupos, tá certo? Quem que está obrigado a fazer PPRA, né? Já falei, né? Todas as instituições que possuem empregados, não importa o grau de risco, tá? Não sei se vocês falaram no KNAI, lá no KNAI lá que eu coloquei na aula passada, que é o Código Nacional, né, o Código Nacional de Operações, né, de atividades operacionais aí, que é o KNAI, vai estar lá o risco, né? Vai estar o risco para poder dizer qual o grau de risco que essa empresa pertence, que é o grau 1, 2, 3 e 4, vai até 4, né? Tá certo? Tá ok? Então olha só, então ela vai desde um condomínio até uma refinaria de petróleo, né? Pode ter isso daí, né? E quem pode elaborar o PPRA? O PPRA pode ser elaborado pelo SESMIT, né? O que é o SESMIT? Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Se a gente for lá no anexo, no grupo 2, no quadro 2 da NR4, lá tem o quadro direitinho, explicando a quantidade, quais são os profissionais que compõem o SESMIT, né? Tá certo? Então veja bem, o técnico de segurança, né, pode elaborar, o médico pode elaborar, o engenheiro pode elaborar, tá ok? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, quando a gente faz o PPRA, se a gente for lá na parte de medições, tá? E citar aquelas partes de medições como laudo, tá? Laudo de condições ambientais, aí só o engenheiro pode assinar, certo? O CREA já fala que só o engenheiro pode assinar, independente, se for PPRA, o engenheiro tem que se assinar, certo? Mas, no meu entendimento é o seguinte, tem que ter o laudo. Quando você laudar, quem tem que assinar é o engenheiro de segurança do trabalho. Então, se eu falar assim, o PPRA consta de uma parte de medições onde foi encontrado tal, aí você está laudando, né? Está pondo laudo. Então, tem que ser o engenheiro, tem que assinar. Tá ok? E olha só, o PPRA uma vez feito, tá? Antigamente o PPRA fazia todo ano, certo? Isso aí mudou. Como vai mudar agora de novo, está mudando, está entrando na R1 aí, vai entrar a partir de março do ano que vem, 2021, certo? Mas ainda está valendo a R9, que alguns anexos da R9 vai parar na R1, certo? Tá ok? Que é o GRO, né? E o PGR, mas vamos voltar aqui. Então o PPRA, ele é feito uma vez por ano, agora ele é feito uma vez por ano. Se há necessidade, né, de mudança, se houve mudança, se entrou uma máquina, se eu troquei, se eu criei uma função nova, aí eu tenho que refazer o meu PPRA anualmente, certo? Eu faço a minha análise global, né? Eu tenho a minha análise global. A análise global ela vai me dizer, o PPRA continua o mesmo, não teve mudança. Então eu faço só a renovação da assinatura dele, o documento base continua o mesmo, certo? Ele faz as alterações, tá ok? Então tem um documento lá onde vai ter as alterações. Entrou função tal, risco tal, controle tal, certo? Tá ok? Certo? Então olha só, falando da análise global, a análise global é ela que faz a gestão disso daí, né? Então chega no final do ano, eu faço uma avaliação lá e falo assim, houve mudança, então vamos fazer o ajuste, né, do PPRA, tá ok? Certo? Então, falando um pouquinho sobre as etapas do PPRA, eu tenho antecipação, né? A antecipação nada mais do que analisar lá no projeto, né? Eu vou ver as minhas instalações, eu vou ver os produtos, os meus processos, como é que estão, né? Se existe alguma forma de eu alterar, então eu estou antecipando, né? Eu estou fazendo lá alguma coisa que eu for colocar no meu projeto, na minha estrutura lá, que vai criar um risco. Então eu faço antecipação disso aí. Quais são os riscos que eu tenho? Aí eu posso evitar, né? Eu posso evitar de criar um novo risco, né? Eu posso criar uma exposição ambiental, né? Eu posso eliminar um poluente,
não é isso? Tá? E o reconhecimento? O reconhecimento é quando eu já tenho a minha atividade ali, então o próprio nome já diz, eu vou para campo para fazer o reconhecimento, né? Então olha só, eu vou ver qual que é a localização, né? Quais são as trajetórias e meios possíveis desse agente chegar lá, quais são os agentes, não é isso? Tá ok? Então eu vou lá e faço isso aí, então é o reconhecimento, tá bom? E a avaliação? A avaliação, ela, a partir do momento que eu faço o reconhecimento, que eu tenho lá meus riscos, né? Meus riscos ocupacionais, eu faço a minha avaliação. Aí entra as medições, né? Então eu vou fazer uma parte qualitativa, né? Eu vou dizer assim, existe o ruído, né? Lá no PPRA existe o ruído, tá? Mas e a parte qualitativa, né? A parte quantitativa, aí eu vou medir, certo? Então aí que vem a avaliação, eu vou medir o quanto que eu tenho lá, se está dentro do limite de tolerância, né? Conforme a NR15, certo? A NR15 que trata dos riscos de insalubridade, tá ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho lá ruído. Eu tenho ruído aqui, tal, 90 decibéis. Opa, vamos lá na NR15 ver o que se trata do nível de ação. Eu tenho que ter um nível de ação, tá? Tá ok? Então essa é a avaliação. Então eu vou ver a concentração dos meus agentes químicos, né? Ver quais são os trabalhadores que estão expostos a esses agentes, né? Tá certo? Então eu vou lá e faço a minha avaliação, tá? E por último nós temos o controle, né? Então veja bem, eu fui a campo, né? Eu fui a campo e fiz o meu reconhecimento, tá? Depois eu fiz a minha avaliação. E dependendo do que foi encontrado, né, dos agentes, lá, quantidade, concentração, limite de tolerância, aí eu vou fazer o meu controle, certo? Então, eu tenho que fazer a adoção de medidas, né, que sejam suficientes, sejam necessárias e suficientes, né, para que eu reduza aqueles riscos ambientais, né, determinar a intensidade do agente, qual o tipo de agente que eu tenho, tá ok? Então, olha só, algumas medidas que eu posso criar. Então, por exemplo, eu substituir um agente agressivo. Eu tenho lá um produto químico que eu vou lá na FISP, né, na ficha de segurança de produtos químicos, lá eu vejo que ele é muito agressivo, que ele é inflamável. Então eu vou trocar por um produto que não seja inflamável, certo? Vou trocar por um produto que seja menos agressivo, né? Encruzamento de fonte por causa do ruído, né? Eu tenho lá a segregação de processo, né, da operação, né? Eu faço até modificação de layout, tá ok? Para poder criar mais espaço, criar segurança, certo? E eu tenho que criar esses mecanismos, tá? Então eu tenho as medidas de controle, eu tenho que obedecer esses dois, medidas de controle, né? As medidas de caráter administrativo e de engenharia, né? Eu tenho que ter isso aí, certo? Tá ok? Eu não consegui eliminar, então agora eu tenho que fazer os controles, tá certo? Eu tenho que partir do princípio que eu podia eliminar, tá? Então eu faço medida de controle coletiva, medidas de caráter administrativo e engenharia e por último, né? Eu faço o quê? Utilização de equipamento de proteção individual, tá certo? Eu quero deixar para os senhores aqui, vocês ainda vão estudar muito sobre PPRA, certo? Qualquer dúvida me chama, certo? Quem tiver interesse aí, eu vou mandar um anexo, um exemplo de PPRA para os senhores estar dando uma lida, mesmo que a gente não entenda algumas coisas ali ainda, mas só para a gente ver como que é esse modelo, né, esse documento, né? A gente fala que é um documento, mas ele é um programa, tá? E dentro do programa eu tenho o reconhecimento, eu tenho a avaliação, né? Eu tenho o controle, tá certo? E lá dentro do controle eu tenho um plano de ação. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou enclausurar, eu vou substituir o produto, como que eu faço isso daí? Né? Eu vou colocar EPI, certo? Quando a gente faz reservação de saúde e segurança do trabalho, a última que a gente pode passar é EPI. A gente tem que fazer tudo antes, né? Não fica só pensando em EPI, não. Tá ok? Então, por exemplo, a gente está no meio da pandemia aí. Seria necessário utilizar a máscara o tempo todo?
que os senhores acham? Né? Será que essa máscara ela teria que ser quando eu estivesse perto do agente? Ou perto do agente, quando eu digo assim, seria aquela pessoa que poderia estar, né, ali transmitindo, né, o vírus? Tá ok? Ou distanciamento seria o ideal, certo? Eu tenho lá o meu distanciamento, eu vou lá na papelaria lá, tem 1 metro lá, eu tenho um caixa que está lá com um anteparo na frente de acrílico, que ele está lá dentro lá, eu não consigo, eu converso com ele, mas sem fazer nenhum tipo de expelir, né, sobre ele, né, saliva, alguma coisa assim que venha contaminar, ou dele para o cliente, né? Tá ok? Então a gente tem que pensar dessa maneira. Então, uma boa noite, muito obrigado, bons estudos e me chame no privado.